A psicologia da Gestalt 340. A psicologia da Gestalt, um insight repentino. Tenerife, localizada a 200 milhas da costa da África, é a ilha mais famosa na história da psicologia, talvez seja a única ilha na história da psicologia. No entanto, o trabalho de um psicólogo alemão que vivia ali na segunda década do século XX é, sem sombra de dúvida, uma parte significativa da história dessa disciplina. Wolfgang Kohler estudou macacos no Tenerife. Mas esse não é mais um conto sobre Hans, ou esperto, ou Priscila, ou porco metódico. Esses animais tinham sido treinados ou condicionados a se comportar de determinada maneira. Mas até Kohler ir para Tenerife, acreditava-se que a única maneira de animais aprenderem era por meio de tentativa e erro, isto é, tropeçando acidentalmente na resposta correta, aquela que levava comida como recompensa. A maioria das pesquisas sobre animais que citamos nos capítulos anteriores envolve animais ensinados a se comportar da maneira como o experimentador ou treinador queira. Kohler não tinha interesse em treinar os macacos que encontrou na ilha. Seu objetivo era observá-los para ver como solucionavam problemas. Ele acreditava que eram mais inteligentes do que pessoas ensinadas e que eram capazes de resolver problemas de maneira muito semelhante aos humanos. Assim colocou seus macacos em gaiolas grandes e deu-lhes instrumentos que usariam para obter comida, enquanto se sentava para observar o que faziam. Uma macaca, Nueva, pegou uma vara que Kohler havia colocado em sua gaiola. Esfregou-a no chão por um período curto e em seguida perdeu interesse e a deixou de lado. 10 minutos depois, algumas frutas foram colocadas do lado de fora. Ela esticou um dos braços pelas grades da gaiola em direção à fruta, mas não conseguiu alcançá-la. Começou a choramingar e a gemer, e em seguida jogou-se no chão num gesto muito eloquente de desespero. Kohler escreveu. Após diversos minutos ela olhou a vara, parou de choramingar, e repentinamente a agarrou. Ela esticou a vara pelas grades da gaiola e arrastou a fruta até que estivesse perto o suficiente para que pudesse alcançá-la com sua mão. 1 hora depois Kohler repetiu o experimento. Dessa vez Nueva mostrou certa hesitação. Pegou a vara e a usou como instrumento mais habilmente do que da primeira vez, e assim conseguiu obter a fruta mais rapidamente. Na terceira vez, ela pegou a vara de imediato, reagindo ainda mais rapidamente. Ficou evidente para Kohler que Nueva não havia hesitado, usando a técnica de tentativa e erro para sua aprendizagem, e que esta havia acontecido no decorrer dos movimentos realizados ao acaso, até que ela tocou a comida com a vara. Ao contrário, seus movimentos tinham um objetivo em mente, eram propositados e deliberados. Isso era diferente do comportamento dos gatos na caixa quebra-cabeça, ou dos ratos no labirinto de Thorndike. Nueva e os outros chimpanzés estudados no Tenerife exibiram uma maneira diferente de aprender, e suas ações levaram a uma outra revolução na psicologia, a outra maneira de abordar o estudo da mente e do comportamento. A revolta da Gestalt. Traçamos até aqui a evolução da psicologia desde as ideias iniciais de Wundt e a elaboração dessas noções por Titchener, passando pela escola de pensamento funcionalista, bem como pelas áreas aplicadas da psicologia, até chegar ao behaviorismo de Watson e Skinner e ao desafio cognitivo nesse movimento. Mais ou menos na mesma época em que a revolução behaviorista aglutinava forças nos Estados Unidos, a revolução da Gestalt tomava conta da psicologia na Alitesto contra a psicologia wundtiana, e viria mais tarde a se tornar um testemunho das ideias de Wundt, como fonte de inspiração para o surgimento de novas visões, e como base para o lançamento de novos sistemas de psicologia. A essa revolução, C cedilha maiúsculo O consistia em 1 pro 0. Nesse ataque contra a psicologia dominante, a psicologia da Gestalt concentrava-se principalmente na natureza elementar do trabalho de Wundt.
Apenas para relembrar, os elementos sensoriais formavam a base da psicologia wundtiana, e os psicólogos da Gestalt fizeram desse enfoque o alvo do seu ataque. O Wolfgang Kohler, fundador da psicologia da Gestalt, afirmou: ficamos chocados com a tese de que todo fato psicológico constitui-se de átomos inertes não relacionados e que as associações consistem praticamente nos únicos fatores que combinam esses átomos, introduzindo, assim, a ação. Kohler, 1959, p. 728. Para compreender o protesto da Gestalt, retornemos ao ano de 1912. O behaviorismo de Watson começava a atacar o Titchener e também o funcionalismo. A pesquisa sobre animais realizada nos laboratórios de Thorndike e de Pavlov exercia grande impacto. A psicanálise de Freud, veja no capítulo 13, já completava uma década. Embora o movimento dos psicólogos da Gestalt contra a posição de Wundt ocorresse concomitantemente ao surgimento do behaviorismo nos Estados Unidos, os dois movimentos foram totalmente independentes. E ainda que ambas as escolas de pensamento tenham iniciado como uma oposição às mesmas ideias, ou seja, contra o enfoque de Wundt nos elementos sensoriais, as duas acabaram opondo-se entre si. Capítulo 12, A Psicologia da Gestalt 319, as diferenças entre a psicologia da Gestalt e o behaviorismo logo ficaram evidentes. Os psicólogos da Gestalt admitiam o valor da consciência embora criticassem a tentativa de reduzi-la a elementos ou átomos. Os psicólogos behavioristas recusavam-se a reconhecer o valor do conceito de consciência na psicologia científica. Os psicólogos da Gestalt comparavam a abordagem da psicologia de Wundt, do modo como a interpretavam, com a construção de uma casa, em que os elementos, os tijolos, seriam unidos pela argamassa mediante o processo de associação. Afirmavam que, ao olharmos pela janela, enxergamos efetivamente as árvores e o céu, e não os denomina dos elementos sensoriais, como o brilho e as tonalidades, os quais, de alguma forma, se conectariam para formar a nossa percepção de árvore e de céu. Além disso, os psicólogos da Gestalt acusavam Wundt de afirmar que a percepção dos objetos era meramente a soma ou ajunço dos elementos, formando-se uma espécie de pacote. Insistiam em alegar que, ao se combinarem, os elementos sensoriais formariam um novo padrão ou uma nova configuração. Por exemplo, se juntarmos um grupo de notas musicais, surge uma melodia ou um tom por essa combinação, algo novo que não existia em nenhuma das notas elementares individuais. Essa ideia se encontra na expressão conhecida, o todo é diferente da soma das partes. Para fazer justiça ao Wundt, devemos observar que ele reconheceu essa questão, formulando a doutrina da síntese criativa. A percepção zero que os olhos não veem. Para ilustrar a diferença entre a abordagem de Wundt e a da Gestalt acerca da percepção, suponha que você seja aluno de um laboratório de psicologia alemão do estilo de Wundt no início do século XX. O psicólogo responsável pede-lhe para descrever um objeto sobre a mesa, e você responde: um livro. Sim, é claro que é um livro, ele concorda, mas o que você está realmente vendo? Intrigado, você pergunta: mas o que você quer dizer com o que eu realmente estou vendo? Eu disse que estou vendo um livro. Um livro pequeno, de capa vermelha. O psicólogo insiste: qual a sua real percepção do objeto? Descreva-o com a maior precisão possível. Você está dizendo que não é um livro? Isso é alguma piada? Ele demonstra certa impaciência. Sim, isso é realmente um livro. Não se trata de nenhuma brincadeira. Eu apenas gostaria que você descrevesse exatamente o que está vendo, nem mais, nem menos. Você vai ficando cada vez mais desconfiado e diz: bem, olhando deste ângulo, a capa do livro parece um paralelogramo vermelho escuro. Isso ele diz.
satisfeito, ótimo, você está vendo uma espécie de tira vermelho escuro com o formato de um paralelogramo. E o que mais há uma borda branca meio acinzentada abaixo dela e mais para baixo outra linha fina, do mesmo tom vermelho escuro. Debaixo de tudo, vejo a mesa, ele se retrai. Em volta do objeto vejo umas manchas marrons com algumas listras paralelas, meio onduladas, em marrom claro 320 História da Psicologia Moderna. Ótimo, ótimo, ele agradece a sua colaboração. Você fica parado ali, olhando para o livro sobre a mesa, e sente-se um pouco constrangido por ter se deixado induzir pelo insistente psicólogo a uma análise desse tipo. Ele o deixou muito desconfiado, a ponto de não ter mais certeza do que realmente estava vendo, ou pensava que estava vendo. Essa cautela o fez descrever o que percebia com as sensações, quando apenas um momento antes tinha certeza de observar um livro sobre a mesa. Os seus devaneios são interrompidos de repente pela presença de um psicólogo que se parece vagamente com William Wundt. Obrigado por ajudar a comprovar mais uma vez a minha teoria da percepção. Você comprovou, ele diz, que o livro que via nada mais é do que um composto de sensações elementares. Quando tentava precisar e dizer exatamente o que realmente via, teve de se expressar em padrões de cor, e não do objeto em si. As sensações de cor é que são as características primárias, e todo objeto visual pode ser reduzido a essas sensações. A sua percepção do livro é construída com base nas sensações, assim como a molécula é constituída a partir dos átomos ao que parece. Esse breve discurso é um sinal para o início da batalha. E um absurdo, grita uma pessoa do outro lado do salão. Bobagem. Qualquer idiota sabe que o livro é o fato perceptual primário, imediato, direto e incontestável. O psicólogo que agora olha para você possui certa semelhança com William James, mas parece ter sotaque alemão. Seu rosto está tão vermelho de raiva que não há como ter certeza. Essa redução da percepção em sensações de que você está falando não passa de um jogo intelectual. Um objeto não é um pacote de sensações. Qualquer homem que vê manchas vermelhas escuras quando devia enxergar um livro deve estar doente quando a briga começa a esquentar. Você fecha a porta devagarinho e desaparece. Você acaba de ter o que queria, uma ilustração de que há duas atitudes diferentes, duas formas distintas de falar sobre as informações que os nossos sentidos nos proporcionam. Miller, 1962, p. 103 a 105. 105. Os psicólogos da Gestalt acreditam que há mais na percepção do que os olhos veem. Em outras palavras, a percepção vai muito além dos elementos sensoriais, dos dados físicos básicos proporcionados aos órgãos dos sentidos. Trecho extraído de Psychology, The Science of Mental Life, de G. A. Miller, Nova York, Harper e Row, 1962, p. 103 a 105. Direitos Autorais, 1962, de George A. Miller. Reimpresso mediante autorização da Harper e Row, Publishers, Inc. As influências anteriores sobre a psicologia da Gestalt, assim como em todo movimento, as ideias contestadoras da Gestalt tiveram origem em conceitos anteriores. A base da posição da Gestalt, ou seja, o enfoque na unidade da percepção, encontra-se no trabalho do filósofo alemão Immanuel Kant, 1724-1804 que, curiosamente, escrevia os seus livros confortavelmente vestido de roupão e calçando chinelos. Kant alegava que, quando percebemos o que chamamos de objeto, encontramos os estados mentais que parecem compostos de partes e pedaços. Essa ideia é semelhante à proposta dos elementos sensoriais defendida pelos empiristas ingleses e associacionistas já discutidos no capítulo 2. No entanto, para Kant, esses elementos são organizados de forma que tenham algum sentido, e não por meio de processos de associação.
Durante o processo de percepção, a mente forma ou cria uma experiência completa. Desse modo, a percepção não é uma impressão passiva e uma combinação de elementos sensoriais, como afirmavam os empiristas e associacionistas, mas uma organização ativa dos elementos, de modo que forme uma experiência coerente. Assim, a mente molda e forma os dados originais da percepção. Franz Brentano, veja no capítulo 4, da University of Vienna, opôs-se ao enfoque de Wundt acerca dos elementos da experiência consciente e propôs à psicologia o estudo do ato da experiência. Ele considerava artificial a introspecção utilizada por Wundt e defendia uma observação menos rígida e mais direta da experiência na forma como ela ocorre. A visão de Brentano estava mais próxima dos métodos mais recentes dos psicólogos da Gestalt. Ernst Mach, 1838, 1916, professor de física da University of Prague, exerceu influência mais direta sobre o pensamento da Gestalt como a obra The Analysis of Sensations, 1885. Nesse livro, Mach discutia os padrões espaciais, como as figuras geométricas, bem como os padrões temporais, como as melodias, e os considerava sensações. Essas sensações de forma do espaço e de forma do tempo independem dos elementos individuais. Por exemplo, a forma do espaço de um círculo pode ser branca ou preta, grande ou pequena e ainda manter a qualidade elementar circular. Mach alegava que a percepção de um objeto não muda, ainda que modifiquemos nossa orientação em relação a ele. Uma mesa continua a ser uma mesa se a olharmos de lado, de cima ou de algum ângulo. Do mesmo modo, o tom continua o mesmo em nossa percepção inclusive quando a forma do tempo é modificada, ou seja, quando é executado, mais lenta ou rapidamente. Christian von Ehrenfels, 1859-1932, estudou as ideias de Mach e propôs qualidades de experiência que não podem ser explicadas como combinações de elementos sensoriais. Chamou essas qualidades de Gestaltqualitäten, qualidades de forma, que são percepções baseadas em algo além da aglutinação de sensações individuais. A melodia é uma qualidade de forma porque parece a mesma até quando transposta para outra nota. Ela independe das sensações de que é composta. Para Ehrenfels e os seus seguidores, a forma em si era um elemento criado pela mente em operação sobre os elementos sensoriais. Desse modo, a mente seria dotada de capacidade para criar formas a partir de sensações elementares. Max Wertheimer, um dos três principais fundadores da psicologia da Gestalt, percebeu que, do trabalho de Ehrenfels, com quem estudara em Praga, vinha o maior incentivo para o movimento da Gestalt. William James, que se opôs à tendência do elementarismo na psicologia, também foi precursor da escola de psicologia da Gestalt. James considerava os elementos da consciência como abstrações artificiais. Afirmava que as pessoas veem os objetos como uma 322 História da psicologia moderna, unidade, e não como pacotes formados de sensações. Outros principais fundadores da psicologia da Gestalt, Kurt Koffka e Wolfgang Kohler, tomaram contato com o trabalho de James quando foram alunos de Stumpf. Outra influência anterior foi o movimento ocorrido na filosofia e na psicologia Allens, conhecido como fenomenologia, doutrina baseada na descrição imparcial da experiência imediata na forma como ela ocorre. A experiência não é analisada nem reduzida em elementos ou abstraída de alguma forma artificial. Ela envolve uma experiência praticamente ingênua de senso comum, e numa experiência relatada por um observador treinado, dotado de orientação ou tendência sistemática. Fenomenologia, abordagem do conhecimento com base em uma descrição imparcial da experiência imediata conforme ela ocorre, e não analisada ou reduzida a elementos.
Um grupo de psicólogos fenomenologistas trabalhou na University of Göttingen de 1909 a 1915, veja no capítulo 4, isto é, no período em que o movimento da Gestalt estava começando a se desenvolver. O trabalho desses psicólogos precedeu a escola formal da Gestalt, que mais tarde acabou adotando a visão desse estudo. As mudanças do Zeitgeist na física, ou Zeitgeist mais especificamente, a atmosfera intelectual predominante na física, exerceu grande influência no desenvolvimento da psicologia da Gestalt. Nas últimas décadas do século XIX, as noções da física tornavam-se cada vez menos atomísticas com o reconhecimento e a aceitação dos campos de força, regides ou espaços atravessados por linhas de força, por exemplo, por corrente elétrica. Campos de força, regiões ou espaços atravessados em sentido diagonal por linhas de força, como a de uma corrente elétrica ou um ímã. Um exemplo clássico desse conceito é o magnetismo, propriedade difícil de explicar com base na visão tradicional de Galileu ou Newton. Por exemplo, quando limalhas de ferro são sacudidas em uma folha de papel colocada sobre um ímã, os pedacinhos formam um padrão característico. Embora as limalhas não toquem no ímã, são obviamente afetadas pelo campo de força existente em torno do magneto. Acreditava-se que a luz e a eletricidade funcionavam da mesma forma. Esses campos de força eram considerados entidades novas, e não apenas a soma dos efeitos dos elementos ou das partículas individuais. Desse modo, a noção do atomismo ou elementarismo, tão influente no estabelecimento de grande parte da mais recente ciência da psicologia, estava sendo reconsiderada na física. Os físicos descreviam campos e entidades orgânicas completas, proporcionando, assim, munição e apoio para a visão revolucionária dos psicólogos da Gestalt a respeito da percepção. As noções oferecidas pelos psicólogos da Gestalt refletiam a nova física. Mais uma vez, os psicólogos esforçavam-se para imitar as ciências naturais já estabelecidas. Houve uma conexão pessoal no impacto da nova física sobre a psicologia da Gestalt. Kohler havia estudado com Max Planck, um dos criadores da física moderna, e afirmou que, por influência de Planck, percebera haver uma conexão entre a aula de física e o conceito de unidade da Gestalt. Kohler testemunhou diretamente na física a crescente relutância em lidar com os átomos e a substituição dessa ideia pelo enfoque no conceito mais amplo dos campos, e afirmou, a partir de então, a psicologia da Gestalt transformou-se em uma espécie de aplicação da física de campo nas áreas essenciais da psicologia, 1969, p. 77. Entretanto, Watson aparentemente não tomou conhecimento da nova física. Sua escola de pensamento behaviorista manteve a abordagem reducionista, enfatizando os elementos do comportamento. Essa visão é compatível com a antiga perspectiva Atto, capítulo 12, a psicóloga da Gestalt 323, Mística da Física. O fenômeno PHI, um desafio à psicologia Wundtiana. A psicologia da Gestalt desenvolveu-se por um estudo de pesquisa conduzido, em 1910, por Max Wertheimer. Enquanto viajava de trem pela Alemanha durante as férias, ocorreu-lhe a ideia de realizar uma experiência para visualizar um movimento quando ele não estivesse efetivamente acontecendo. Abandonou seus planos de viagem, desceu do trem em Frankfurt, comprou um estroboscópio de brinquedo e analisou suas sensações internas em um estudo preliminar que realizou no quarto de um hotel mais tarde. Conduziu um programa de pesquisa mais abrangente na University of Frankfurt, com 2 psicólogos, Kofka e Kohler. O problema de pesquisa de Wertheimer, para a qual Kofka e Kohler serviram como sujeitos, envolvia a percepção do movimento aparente, ou seja, do movimento quando não há efetivamente o movimento físico.
O Wertheimer referia-se a essa percepção como impressão do movimento. Usando o taquistoscópio, projetava a luz através de duas fendas, uma vertical e a outra com ângulo de 20 ou 30 graus da vertical. Se a luz era projetada primeiro por uma fenda e depois através da outra, com um intervalo relativamente longo entre elas, mais de 200 milissegundos, os sujeitos enxergavam algo como duas luzes sucessivas, primeiro em uma fenda e depois na outra. Quando o intervalo entre as luzes era menor, os observadores percebiam duas luzes que pareciam contínuas. Com um bom intervalo entre as luzes, cerca de 60 milissegundos, eles enxergavam um único feixe de luz que parecia se mover de uma fenda a outra, voltando novamente ao lugar. Essas descobertas podem parecer pouco importantes. Os cientistas conhecem o fenômeno há anos, e ele parece fazer parte do senso comum. No entanto, de acordo com a posição predominante na psicologia, que era dominada pela visão de Wundt, toda experiência consciente era passível de análise em elementos sensoriais. Portanto, como explicar percepção a do movimento aparente como uma soma de elementos individuais, quando os elementos eram simplesmente duas fendas fixas de luz? Seria possível adicionar um estímulo fixo a outro para produzir uma sensação de movimento? Não era possível, e foi exatamente esse o ponto demonstrado de modo simples e brilhante por Wertheimer, o qual confrontou a explicação baseada no sistema de Wundt. Estroboscópio, ou precursor da filmadora, é um instrumento que projeta rapidamente no olho uma série de imagens diferentes, produzindo efeito de movimento. 324 História da psicologia moderna. O Wertheimer acreditava que o fenômeno na forma verificada no laboratório era tão elementar quanto uma sensação, mas era diferente de uma sensação ou de uma série delas. Denominou essa noção de fenômeno PHI. E como o Wertheimer explicava o fenômeno PHI quando a psicologia da época não conseguia encontrar nenhuma explicação? Sua resposta era tão simples quanto sua pesquisa. O movimento aparente dispensa qualquer explicação. Ele existe assim como é percebido e não pode ser reduzido em um elemento mais simples. Fenômeno PHI, ilusão de que dois focos fixos de luz piscante estão em movimento de um lugar para outro. Para Wundt, a introspecção do estímulo produzia apenas duas linhas de luz e nada mais. No entanto, não importa quão rigorosamente um observador realizasse a introspec C cedilha maiúsculo O dos dois feixes de luz, a experiência de uma única linha em movimento persistia. Qualquer tentativa de análise fracassava. Toda a experiência, que consistia no movimento aparente do feixe de uma fenda a outra, era distinta da soma das partes às duas linhas fixas. Desse modo, a psicologia associacionista e elementarista, rebatida, não fora capaz de sustentar o seu ponto de vista. O Wertheimer publicou os resultados da pesquisa, em 1912, no artigo intitulado Experimental Studies of Perception Movement of Estudos Experimentais de Percepção do Movimento, considerado o marco formal da escola de pensamento da psicologia da Gestalt. Max Wertheimer, 1880-1943. Max Wertheimer nasceu em Praga e frequentou as escolas locais até completar 18 anos. Estudou Direito na University of Prague, mudou sua graduação para Filosofia, participou das aulas de Ehrenfels e então seguiu para a University of Berlin para prosseguir o estudo de Filosofia e Psicologia. Obteve o doutorado, em 1904, da University of Würzburg, sob a orientação de Oswald Kulp. Seguiu para a University of Frankfurt para lecionar e realizar pesquisas, obtendo uma posição acadêmica em 1929. Durante a Primeira Guerra Mundial, realizou pesquisas militares com os aparelhos de escuta dos submarinos e dos fortes localizados nas regiões portuárias.
Na década de 1920, na University of Berlin, Wertheimer desempenhou alguns de seus trabalhos mais produtivos para o desenvolvimento da psicologia da Gestalt. Um discípulo seu lembra-se de que as paredes do escritório de Wertheimer eram pintadas de vermelho vivo. Aparentemente ele achava que cores fortes eram estimulantes, e que, se as paredes fossem pintadas de cinza, ou verde claro, ou outra cor maçante, as pessoas não trabalhariam tão bem como se fossem pintadas de cores excitantes como o vermelho. King e Wertheimer, 2005, p. 188. O estilo das aulas de Wertheimer era estimulante e sua imaginação também era muito viva. Alguns alunos achavam que isso facilitava o entendimento, mas outros achavam confuso e obscuro. Uma aluna, entusiasmada pela paixão, zelo e convicções do professor, acreditava, a princípio, que poucos sabiam sobre o que o Wertheimer estava falando. Demorou praticamente um ano para que eu, particularmente, indo a 2 ou 3 aulas por semana, entendesse o que ele dizia. Quando entendíamos, ficávamos muito satisfeitos. Nossa vida mudava, toda nossa visão sobre ela modificava. De repente, tudo ficava colorido, e cheio de vida e começava a fazer sentido. King e Wertheimer, 2004, p. 171. A vida daquela aluna mudou significativamente. Aos 22 anos de idade ela se casou com seu professor de 43 anos, apesar de ter lhe avisado sobre sua obsessão pelo trabalho. Deve sempre se lembrar, ele disse, que estarei sempre à minha mesa trabalhando. Preciso criar a teoria da Gestalt. King e Wertheimer, 2005, p. 172. Ele não estava exagerando. Em 1921 Wertheimer, Kafka e Kohler, assistidos por Kurt Goldstein e Hans Grülle, fundaram o periódico Psychological Research, que se tornou a publicação oficial da Escola de Pensamento da Gestalt. O governo nazista suspendeu sua publicação em 1938, mas a Psicologia da Gestalt 325, capítulo 12, ela foi retomada após a guerra, em 1949. Wertheimer fazia parte do primeiro grupo de estudiosos a fugir da Alemanha nazista para os Estados Unidos, chegando em Nova York em 1933. Associou-se à New School for Social Research, onde permaneceu até sua morte, 10 anos mais tarde. Embora seus anos nos Estados Unidos tivessem sido produtivos, teve dificuldade em se adaptar a uma nova língua e cultura. 3. Wertheimer impressionou muito o jovem psicólogo Abraham Maslow, que aparentemente ficou tão admirado que começou a estudar as características pessoais de Wertheimer. Por essas observações sobre Wertheimer e outros, Maslow desenvolveu o conceito de autorrealização e posteriormente promoveu a escola de pensamento da psicologia humanística, veja no capítulo 14. Kurt Kafka, 1886, 1941. 1941, Kurt Kafka, nascido em Berlim, foi o mais criativo dentre os fundadores da psicologia da Gestalt. Interessado em ciência e filosofia, frequentou a University of Berlin. Estudou psicologia com Karl Stumpf, obtendo o PhD em 1909. No ano seguinte, começou a longa e frutífera relação com Wertheimer e Kohler, na University of Frankfurt. Kafka afirmou, pessoalmente, a simpatia era recíproca, tínhamos o mesmo entusiasmo, o mesmo tipo de formação e nos encontrávamos diariamente para discutir todas as questões. Sob o sol, ainda, posso sentir a emoção da experiência quando começou a me ocorrer o verdadeiro significado do fenômeno PHI, e que agora, no formato final, tornara-se objeto manipulável, finalmente ingressou no sistema da psicologia, APOD ASH, 1995, p. 120, 131, em 1911,
Koffka aceitou uma posição na University of Gießen, a 64 quilômetros de Frankfurt, onde permaneceu até 1924. Durante a Primeira Guerra Mundial, trabalhou em uma clínica psiquiátrica, tratando de pacientes afásicos e com danos cerebrais. Depois da guerra, percebendo que os psicólogos americanos estavam tomando conhecimento dos desenvolvimentos da psicologia da Gestalt, na Alemanha, Koffka escreveu um artigo para a revista americana Psychological Bulletin intitulado Perception, an Introduction, em 1994, mais de 60 anos após os psicólogos da Gestalt terem sido forçados a fugir da Alemanha. A University of Frankfurt fundou a Max Wertheimer Lecture Series. No ano seguinte, o filho de Wertheimer, Michael, também um psicólogo eminente, fez uma palestra em homenagem a seu pai. Discursou no mesmo auditório em que seu pai havia dado aulas tantos anos antes. Veja King e Wertheimer, 2005. 326 História da Psicologia Moderna, To the Gestalt Theory, Percepção, uma introdução à teoria da Gestalt, Koffka, 1922. Apresentou os conceitos básicos da psicologia da Gestalt, acompanhados dos resultados e das consequências de várias pesquisas. Apesar da importância do artigo como a primeira explicação completa do movimento da Gestalt para psicólogos americanos, ele parece ter provocado mais danos do que benefícios. A palavra percepção, usada no título, criou um enorme equívoco, dando a impressão de que os psicólogos da Gestalt lidavam exclusivamente com percepção e de que movimento não era importante para as outras áreas da psicologia. A psicologia da Gestalt, na verdade, preocupava-se mais amplamente com os processos cognitivos, as questões relacionadas ao pensamento, à aprendizagem e outros aspectos da experiência consciente. O psicólogo Michael Wertheimer, filho de Max Wertheimer, deu a seguinte explicação para o enfoque inicial da Gestalt em relação à percepção. A principal razão para que os primeiros psicólogos da Gestalt se concentrassem em suas publicações sistemáticas sobre a percepção deve-se ao Zeitgeist, a psicologia de Wundt, contra a qual os gestálticos se rebelaram. Recebia muito apoio das pesquisas sobre sensa C cedilha maiúsculo O e percepção. Entre os psicólogos da Gestalt escolheram a percepção como arena para atacar Wundt no próprio reduto. Michael Wertheimer, 1979, p. 134, em 1921. Koffka publicou The Growth of the Mind, um livro a respeito da psicologia do desenvolvimento infantil, que teve sucesso na Alemanha e nos Estados Unidos. Koffka lecionou como professor visitante na Cornell University e na University of Wisconsin, e, em 1927, foi indicado para lecionar na Smith College, em Northampton, Massachusetts, onde permaneceu até a morte, em 1941. Em 1935, publicou Principles of Gestalt Psychology, obra de difícil leitura que, portanto, não se tornou a abordagem definitiva da psicologia, da Gestalt, contrariando as expectativas do autor. O Wolfgang Kohler, 1887-1967, o Wolfgang Kohler foi o porta-voz do movimento da Gestalt. Seus livros, escritos com cuidado e precisão, tornaram-se trabalhos padrão na psicologia da Gestalt. Os estudos de física realizados com Max Planck convenceram Kohler de que a psicologia devia aliar-se à física e que as Gestalten, formas ou padrões, ocorriam não apenas na física, mas também na psicologia. Nascido na Estônia, Kohler estava com 5 anos quando a família se mudou para o norte da Alemanha. Estudou em universidades em Tübingen, Bonn e Berlim, e doutorou-se orientado por Stumpf, na University of Berlin, em 1909.
seguiu para a University of Frankfurt, chegando pouco tempo antes de Wertheimer e seu estroboscópio de brinquedo. Em 1913, a convite da Academia de Ciência da Prússia, viajou para o Tenerife, nas Ilhas Canárias, próximo à costa noroeste da África, para estudar os chimpanzés. 6 meses depois da sua chegada, começou a Primeira Guerra Mundial, e Kohler informou a Alemanha não ter condições de retornar. Outros cidadãos alemães conseguiram voltar ao país durante a guerra. Um psicólogo chegou a insinuar, baseado na sua interpretação idiosincrática dos dados históricos, que Kohler talvez fosse um espião alemão e que o seu local de pesquisa não passava de um disfarce para as atividades de espionagem. LEY, 1990. Acusaram-no também de transmitir informações sobre os movimentos das frotas aliadas por meio de um potente radiotransmissor escondido no alto da sua casa. No entanto, as provas que sustentam essas acusações são circunstanciais e foram contestadas pelos seguidores de Kohler e por outros historiadores. Em Luke, 1990. Seja como espião ou como um cientista desamparado por causa da guerra, Kohler passou os 7 anos seguintes estudando o comportamento dos chimpanzés. Registrou-o no clássico volume The Mentality of the Apes, 1917, lançado em segunda edição em 1924 e traduzido para o inglês e o francês. Embora no começo considerasse interessante a pesquisa com os chimpanzés, logo se cansou de trabalhar com os animais, e declarou: 2 anos observando macacos todos os dias, qualquer um acaba se transformando em um chimpanzoide, e não consegue mais perceber facilmente qualquer característica. A Psicologia da Gestalt 327, capítulo 12, do animal, Apud ASH, 1995, p. 167. Em 1920, Kohler retornou à Alemanha. Vendeu os chimpanzés para o zoológico de Berlim, que, entretanto, por não suportarem a mudança climática, não sobreviveram muito tempo. 2 anos depois, Kohler substituiu Stumpf como professor de psicologia da University of Berlin. A razão mais provável para essa honrosa indicação teria sido a publicação de Static and Stationary Physical Gestalts, 1920, livro bastante elogiado em virtude do seu elevado grau de erudição. Nele, Kohler sugere que a teoria da Gestalt consistia em uma lei geral da natureza que pode ser amplamente aplicada em todas as ciências. Na metade da década de 1920, Kohler se divorciou da esposa e casou com uma jovem aluna sueca rica, e depois disso, cortou contato com os 4 filhos do primeiro casamento. Cerca de 60 anos depois, sua segunda esposa disse em uma entrevista que Kohler se opunha ao casamento por princípio, vendo como uma imposição à sua liberdade, e que não gostava da vida familiar. Ele achava que todos deveriam ser livres. Apud LEY, 1990, p. 201. Não muito tempo depois disso, Kohler desenvolveu um tremor nas mãos, que era mais notado quando estava aborrecido. Seus assistentes de laboratório observavam, todas as manhãs, o tremor das mãos dele para avaliar o grau do seu humor. No ano letivo de 1925 a 1926, Kohler lecionou na Harvard University e na Clark University, onde também ensinou os estudantes de pós-graduação a dançarem o tango. Em 1929, publicou Gestalt Psychology, uma descrição completa do movimento da Gestalt. Deixou a Alemanha nazista em 1935 por causa de divergências como governo. Depois de criticar o regime em suas aulas, uma gangue de nazistas invadiu a classe. As ameaças não o impediram de correr riscos que facilmente levariam à sentença de morte. Motivado pela demissão dos professores judeus das universidades alemãs, escreveu uma carta corajosa criticando o nazismo, e enviou-a para um jornal de Berlim.
À tarde, a carta foi publicada, e ele e alguns amigos permaneceram em casa, aguardando a Gestapo para prendê-lo, mas a temida batida na porta jamais ocorreu. Um historiador contemporâneo comentou que Kohler foi o único psicólogo não-judeu na Alemanha a protestar publicamente contra as demissões dos intelectuais judeus. Gelter, 1987. A maioria dos professores e dos alunos apoiou com entusiasmo o governo nazista desde o princípio. Um professor chamou o ditador Adolf Hitler de grande psicólogo e outro elogiou, dizendo ser um homem de visão, corajoso e emocionalmente profundo. Apud ASH, 1995, p. 342. Os líderes da German Psychological Society, Sociedade Allen de Psicologia, apoiaram imediatamente o regime nazista, demitiram editores judeus, mesmo antes das leis que determinariam tais demissões, e rendiam homenagens públicas a Hitler. Nas reuniões da sociedade, proclamavam a influência demoníaca dos judeus. Mandler, 2002b, p. 197. Depois de emigrar para os Estados Unidos, Kohler lecionou na Swarthmore College, Pensilvânia, publicou diversos livros e editou a revista Gestaltica Psychological Research. 328 História da Psicologia Moderna, em 1956, recebeu o prêmio de destaque pela contribuição científica da APA, órgão que, em 1959, elegeu o seu presidente. A natureza da revolta da Gestalt. As ideias dos psicólogos da Gestalt contradiziam grande parte da tradição acadêmica da psicologia Allen. Nos Estados Unidos, o behaviorismo não se constituiu em uma revolta tão imediata contra a psicologia Jungiana e contra o estruturalismo de Titchener, porque o funcionalismo já provocara mudanças básicas na psicologia americana. O caminho para a revolução da Gestalt, na Alemanha, não contou com efeitos assim moderados. As declarações dos psicólogos da Gestalt eram consideradas total heresia. Como a maioria dos revolucionários intelectuais, os líderes da Gestalt exigiam completa revisão da antiga ordem. Kohler declarou: estamos entusiasmados com o que descobrimos, e ainda mais com a perspectiva de constatar mais fatos reveladores. A inspiração não veio apenas da novidade do nosso trabalho. Ocorreu também uma grande onda de alívio, como se estivéssemos fugindo de uma prisão. A prisão era a psicologia tal como era ensinada nas universidades, quando ainda éramos estudantes. Kohler, 1959, p. 728, depois que o Wertheimer passou a estudar a percepção do movimento aparente, os psicólogos da Gestalt começaram a se dedicar a outro fenômeno perceptual. A experiência da constância perceptual produziu apoio adicional para as suas visões. Por exemplo, quando paramos em frente a uma janela, uma imagem retangular é projetada na nossa retina, mas, quando paramos de lado, a imagem da retina transforma-se em um trapezoide, embora, é claro, continuemos a perceber a janela no formato retangular. A percepção sobre a janela permanece constante, embora a informação sensorial, a imagem projetada, na retina, mude. Constância perceptual, qualidade de integridade ou plenitude da experiência perceptual, que não se altera mesmo com a mudança dos elementos sensoriais. O mesmo ocorre com a constância do tamanho e do brilho em que os elementos sensoriais mudam, mas não a percepção. Nesses casos, assim como no movimento aparente, a experiência perceptual é dotada da qualidade da totalidade ou da integridade não encontrada em nenhuma parte componente. Assim, existe uma diferença entre o caráter da estimulação sensorial e da percepção em si. A percepção não pode ser explicada simplesmente como um conjunto de elementos ou a soma das partes. A percepção é um todo, uma gestalt, e qualquer tentativa de analisá-la ou reduzi-la em elementos a destruirá.
Começar com os elementos é começar de forma errada, já que eles são produtos da reflexão e da abstração, derivados remotamente a partir da experiência imediata e utilizados para explicá-la. A psicologia da Gestalt tenta retornar à percepção simples, à experiência imediata, e insiste em afirmar que não encontra ali conjuntos de elementos, mas unidades completas, não massas de sensações, mas árvores, nuvens e céu. E essa afirmação convida todos à verificação, simplesmente abrindo os olhos e olhando apenas para o mundo de forma simples e cotidiana. Ed Breder, 1933, p. 331, a própria palavra Gestalt criou dificuldades. Diferentemente do termo funcionalismo ou behaviorismo, ela não expressa a ideia principal do movimento. Além disso, não existe equivalente exato na língua inglesa, embora hoje o termo já faça parte da linguagem cotidiana da psicologia. Os termos equivalentes mais comuns seriam forma, formato e configuração. A Psiquiologia da Gestalt 329, capítulo 12, na obra Gestalt Psychologie, 1929, Kohler afirmou que a palavra era empregada de duas maneiras na Alemanha, uma que denota a forma ou o formato como propriedade dos objetos. Nesse sentido, Gestalt refere-se às propriedades gerais expressas em questões como angular ou simétrico e descreve as características como a forma triangular de uma figura geométrica ou o ritmo de uma melodia. A segunda forma denota a unidade ou a entidade concreta que tem como atributo uma forma ou um formato específico. E, nesse sentido, a palavra diz respeito a, digamos, triângulos, e não a noção do formato triangular da figura. Assim, Gestalt pode ser usada para se referir a objetos ou a suas características formais. Além disso, o termo não se restringe ao campo visual nem mesmo a todo o campo sensorial. Ele pode abranger a aprendizagem, o pensamento, as emoções e o comportamento. Kohler, 1947. E nesse sentido geral e funcional da palavra que os psicólogos da Gestalt tentaram lidar com toda a área de atuação da psicologia. Os princípios da Gestalt sobre a organização perceptual. O Wertheimer apresentou os princípios de organização perceptual da Escola de Psicologia da Gestalt em um artigo publicado em 1923. Ele alegava que percebemos os objetos do mesmo modo que observamos o movimento aparente, como unidades completas e não como agrupamentos de sensações individuais. Esses princípios da Gestalt seriam as regras fundamentais por meio das quais organizamos nosso universo perceptual. Uma premissa subjacente estabelece que a organização perceptual ocorre instantaneamente, sempre que percebemos diversos padrões ou formatos. As minúsculas partes do campo perceptual unem-se para formar estruturas distintas das originais. A organização perceptual é espontânea e inevitável, sempre que vemos ou ouvimos. Normalmente, não precisamos aprender a formar padrões, como afirmavam os associacionistas, embora algumas percepções de nível superior, como nomear os objetos, dependam da aprendizagem. De acordo com a teoria da Gestalt, o cérebro é um sistema dinâmico em que todos 0 segundos elementos ativos interagem em determinado momento. A área visual do cérebro não responde separadamente aos elementos individuais do estímulo visual, conectando-os mediante algum processo mecânico de associação. Ao contrário, os elementos similares, ou bem próximos, tendem a se combinar, e os elementos diferentes ou distantes, a não se combinar. Listamos a seguir vários princípios de organização perceptual ilustrados na figura 12.1. 330 História da psicologia moderna. 1. Proximidade. As partes bem próximas umas das outras no tempo e no espaço parecem unidas e tendem a ser percebidas juntas. Na figura 12.1, a
percebemos círculos nas três colunas duplas e não apenas como um grande conjunto. Continuidade. Há uma tendência de a nossa percepção seguir uma direção para conectar os elementos de modo que eles pareçam contínuos ou fluir em uma diarse cedilha maiúsculo O específica. Na figura 12.1, a tendência é seguir as colunas com pequenos círculos de cima para baixo. Semelhança. As partes similares tendem a ser vistas juntas, formando um grupo. Na figura 12.1, b, os círculos e os pontos parecem juntos, e a tendência é perceber fileiras de círculos e de pontos em vez de colunas. Preenchimento. Há uma tendência da nossa percepção em completar as figuras incompletas, de preencher as lacunas. Na figura 12.1, c, é possível perceber três quadrados, mesmo que as figuras estejam incompletas. Simplicidade. Há uma tendência de vermos a figura como tendo boa qualidade sob as condições de estímulos. A psicologia da Gestalt chama essa característica de pragnans ou boa forma. Uma boa Gestalt é simétrica, simples e estável, e não pode ser mais simples nem mais organizada. Os quadrados na figura 12.1 são boas gestaltes porque são claramente percebidos como completos e organizados. Figura fundo. Há uma tendência de organizar as percepções do objeto à figura, sendo visto e do fundo a base, sobre o qual ele aparece. A figura parece mais substancial e também a destacar-se do fundo. Na figura 12.1, d, ela e a base são reversíveis, é possível ver dois rostos ou o NM vaso, dependendo de como a percepção cedilha maiúsculo O é organizada 2, 3, 4, 5, 6. LJ, C, A, O 0 O 0 O 00 U 00 O, B, D. Figura 12.1 Exemplos de organização perceptual. Esses princípios de organização não dependem dos processos mentais superiores nem de experiências passadas, pois estão nos próprios estímulos. Wertheimer chamou-os de fatores periféricos, reconhecendo também que os fatores centrais dentro do organismo influenciam a percepção. Por exemplo, sabe-se que os processos mentais superiores de familiaridade e de atitude afetam a percepção. No entanto, em geral, os psicólogos da Gestalt concentram-se mais nos fatores periféricos da organização perceptual do que nos efeitos da aprendizagem ou da experiência. A Psicologia da Gestalt 331, capítulo 12, os estudos da Gestalt sobre a aprendizagem, insight e a mentalidade dos macacos. Mencionamos anteriormente a longa visita de Kohler ao Tenerife, 1913 a 1920, onde ele investigou a inteligência dos chimpanzés demonstrada por meio das habilidades na solução de problemas. Essas experiências foram realizadas tanto dentro como em volta das jaulas dos animais e envolveram apetrechos muito simples, como as barras das jaulas, usadas para bloquear o acesso, bananas, varas para puxar as frutas para dentro das jaulas e chás que serviam de apoio para os animais tentarem alcançar as frutas penduradas no teto. Com base na visão de percepção da Gestalt, Kohler interpretou os resultados da pesquisa animal analisando toda a situação e as relações entre os estímulos. Acreditava que a resolução de problemas estava relacionada com a reestruturação do campo perceptual. Em um dos estudos, colocou-se uma banana do lado de fora, com um barbante amarrado chegando até a jaula. O macaco agarrou o barbante e puxou a banana para dentro, quase sem titubear. Kohler concluiu que, nessa situação, o animal percebera facilmente todo o problema. No entanto, se vários fios saíssem da jaula em direção à banana, o macaco não saberia imediatamente qual deles puxar para obter a fruta. Assim, Kohler observou que, nessa situação, o animal não conseguia visualizar claramente todo o problema. Em outro estudo, colocou-se um pedaço da fruta do lado de fora, pouco além do alcance do animal.
Quando se colocou uma vara perto das grades, em frente à fruta, os dois objetos foram percebidos como parte da mesma situação, e o animal rapidamente usou a vara para puxar a fruta. Mas, se a vara era colocada no fundo da jaula, então os dois objetos, a vara e a banana, não eram prontamente vistos como parte do mesmo problema. Nesse caso, era preciso reestruturar o campo perceptual para o chimpanzé resolver a questão. Outra experiência consistiu em colocar uma banana fora da jaula e além do alcance do animal e, do lado de dentro, duas varas ocas de bambu que não eram de tamanho suficiente para puxar a fruta. Para isso, o animal tinha de juntar as duas, inserindo a ponta de uma dentro da extremidade da outra para criar outra do tamanho que precisava. Assim, para solucionar o problema, o animal tinha de perceber uma nova relação entre as duas varas. O trecho a seguir, extraído do livro de Kohler, descreve mais estudos e observações acerca da aprendizagem dos chimpanzés. Kohler discute os esforços dos animais para aprenderem a usar os acessórios a fim de que eles obtenham a comida que, de outro modo, não conseguiriam. Essas experiências mostram como os animais aprendem a usar caixas para alcançar o objeto de estímulo, normalmente uma banana suspensa no teto da jaula. Observe como Kohler empregou uma linguagem não técnica para descrever o trabalho. Ele se concentrou na personalidade e nas diferenças individuais dos seus sujeitos de pesquisa. 332. História da psicologia moderna. Não adotou nenhuma forma de medição ou experimentação, nenhum tratamento experimental rigoroso, grupos de controle nem análises estatísticas. Kohler descreveu suas observações das reações dos animais a situações criadas. Texto original, trecho sobre a psicologia da Gestalt, extraído de The Mentality of Apes, 1927, de Wolfgang Kohler. O chimpanzé não recebeu da vida apenas alguma aptidão especial para ajudá-lo a alcançar os objetos colocados no alto, empilhando os materiais de construção. Ao contrário, ele é com acento circunflexo capaz de realizar muito por esforço próprio, quando as circunstâncias assim exigirem e quando houver material disponível. O ser humano adulto tende a não perceber as reais dificuldades do chimpanzé diante dessa construção, por assumir que o fato de acrescentar um segundo material de construção ao primeiro é apenas uma repetição do ato de posicionar o primeiro no chão, debaixo do objetivo, que, quando a primeira caixa está no chão, é como se a sua superfície fosse do mesmo nível do solo e, portanto, o único fator novo nesse processo de construção seria o levantamento efetivo do material. Assim, as únicas dúvidas seriam se os animais realizam ordenadamente o seu trabalho, se manipulam as caixas desajeitadamente ou de outra forma. Todavia, a existência de outra dificuldade específica se tornaria óbvia ao se observar mais detalhadamente a primeira tentativa de Sutton durante a realização dessa tarefa. Quando Sutton, considerado o chimpanzé mais inteligente, apanha e levanta pela primeira vez a segunda caixa, balançando-a estranhamente sobre a primeira, mas não a põe em cima dela. Na segunda vez, coloca em cima da que está no chão, com o lado maior virado no sentido vertical, aparentemente sem qualquer hesitação, mas a construção ainda fica muito baixa, já que o objetivo foi pendurado, sem querer, alto demais. A experiência continua imediatamente, com o objetivo pendurado agora a aproximadamente 2 metros da lateral, em um ponto mais baixo do teto, e com a construção de Sutton mantida no mesmo lugar. Entretanto, o fracasso de Sutton parece provocar um efeito posterior perturbador. Por muito tempo ele ignora as caixas, diferentemente das outras vezes, em que achava uma nova solução, em geral repetindo prontamente a ação. Mais tarde, durante a experiência, um curioso incidente ocorre. O animal volta a adotar os métodos antigos, tenta puxar o tratador pelas mãos para conduzi-lo até o objetivo, sendo repelido,
tenta fazer o mesmo comigo, e novamente é rejeitado. Em seguida, orientamos o tratador para que, caso o sultão tente puxá-lo novamente, ele finja ceder, mas, assim que o animal subir nos seus ombros, deve se ajoelhar e ficar bem baixo. Logo isso realmente acontece. Depois de arrastar o tratador até ficar debaixo do objetivo, sultão sobe nos seus ombros e o homem rapidamente dobra os joelhos. O animal sai de cima dele, resmungando, segura-o com as duas mãos pelos quadris, e tenta com toda a força empurrá-lo para cima. Uma forma surpreendente de tentar aprimorar o instrumento humano. Trecho extraído de The Mentality of Apes, de W. Kohler, Londres, Routledge e Paul, 1927, p. 135 a 172. Agora que sultão não toma mais conhecimento das caixas, já que descobriu a solução sozinho, parece razoável remover o motivo do seu fracasso. Coloquei as caixas uma sobre a outra para sultão, debaixo do objetivo, exatamente como ele fizera da primeira vez, e deixei-o pegar o objetivo. Em relação ao esforço de sultão em empurrar o tratador, tentando endireitá-lo, desejo logo de início refutar a acusação de equívoco na interpretação da leitura do animal. Trata-se apenas de uma descrição do procedimento, e não há nenhuma possibilidade de equívoco. Todavia, a fim de evitar qualquer suspeita, por se tratar de um caso isolado, suspeita, de qualquer modo, injustificável, considerando que sultão tenta utilizar tanto o tratador como a mim, não apenas uma, mas várias vezes, como um apoio. Devo acrescentar resumidamente a descrição de outros casos semelhantes, a Psicologia da Gestalt 333, capítulo 12. Sultão não consegue resolver o problema quando o objetivo está do lado de fora e além do seu alcance. Eu me encontro perto dele, dentro da jaula. Depois de todo tipo de tentativa fracassada, o animal aproxima-se de mim, segura meu braço, arrasta-me em direção às grades, puxando, ao mesmo tempo, o meu braço com toda a força na sua direção, e, em seguida, empurra meu braço pelas grades, na direção do objetivo. Como eu não pego o objetivo, vai em direção ao tratador, e tenta fazer o mesmo com ele. Mais tarde ele repete o procedimento, apenas com uma diferença. Primeiro, ele tem de me chamar com lamúrias, como se estivesse suplicando, já que dessa vez estou do lado de fora. Nesse caso, assim como no primeiro, ofereci tanta resistência que o animal quase não conseguiu superá-la e não me largou até que a minha mão efetivamente alcançasse o objetivo. No entanto, não lhe fiz o favor para o bem das futuras experiências, de levá-lo até ele. Devo mencionar ainda que, em um dia quente, os animais tiveram de esperar mais tempo que o normal pela tigela d'água, de modo que, por fim, eles simplesmente tentaram agarrar as mãos, os pés ou os joelhos do tratador e empurrá-lo com toda força em direção à porta, atrás da qual normalmente ficava guardada a jarra d'água. Durante algum tempo, esse comportamento tornou-se rotineiro. Se o homem tentava alimentá-los com as bananas, Chica calmamente as tirava da mão do tratador e as colocava de lado, e o empurrava na direção da porta. Chica estava sempre com sede. Talvez seja um equívoco pensar que os chimpanzés não tenham noção ou que sejam estúpidos em relação a essas questões. Devo acrescentar que os animais percebem o corpo humano com certa facilidade, quando vestido com roupas comuns, como camisa e calças e sem qualquer tipo de casaco. Se alguma coisa os deixa intrigados, eles investigam imediatamente, e qualquer grande mudança na maneira de vestir ou na aparência, por exemplo, uma barba, faz com que Grande e Chica realizem prontamente uma investigação minuciosa. Depois do auxílio encorajador a Sultão, as caixas foram deixadas novamente de lado. Um novo objetivo é pendurado no mesmo ponto no teto da jaula. Sultão imediatamente empilha as duas caixas,
mas no mesmo lugar em que o objetivo fora pendurado, bem no início da experiência, e onde ficara a sua primeira construção. Em cerca de 100 casos usando as caixas, essa foi a única ocasião em que esse tipo de estupidez foi cometido. Sutton parece confuso quando está fazendo isso, e provavelmente muito cansado, já que a experiência durou mais de 1 hora e em um local quente. 5 Sutton continuou a empurrar as caixas de um lado a outro, praticamente. Somente mais tarde percebi que pressionava um pouco demais os animais nos primeiros meses. Apenas com o tempo consegui desenvolver o ritmo de procedimento adequado para o macaco e de acordo com o clima. 334 História da psicologia moderna, ao acaso, até colocá-las novamente uma sobre a outra e debaixo do objetivo, ele pega a fruta, e nós o deixamos sair. Somente em uma ocasião não o vi assim tão confuso e perturbado. No dia seguinte, fica claro que deve haver uma dificuldade específica contida no problema em si. Sutton carrega uma caixa e coloca debaixo do objetivo, mas não traz a segunda caixa. Por fim, acabamos empilhando-as e assim ele alcança a meta. O novo problema que se segue imediatamente a construção novamente foi destruída, não o induz a trabalhar, ele continua tentando usar o observador como apoio, e assim, mais uma vez, montamos a construção para ele. No terceiro problema, debaixo do objetivo, Sutton coloca uma caixa, puxa a outra e a põe ao lado, mas para no momento crítico. Seu comportamento provoca total perplexidade, ele continua olhando para o objetivo e, ao mesmo tempo, tenta desajeitadamente agarrar a segunda caixa. Então, quase de repente, ele a agarra com firmeza, faz um movimento seguro, colocando-a sobre a primeira. Sua longa indecisão é totalmente contraditória em relação a essa solução repentina. 2 dias depois, repetimos a experiência, o objetivo é novamente pendurado em outro ponto. Sutton coloca uma caixa um pouco inclinada debaixo do objetivo, traz a segunda e começa a levantá-la, todo o tempo olhando para o objetivo, quando a deixa cair novamente. Depois de diversas ações, tentando subir até o teto, empurrando o observador para cima, ele recomeça a construir. Coloca cuidadosamente a primeira caixa com o lado maior no sentido vertical debaixo do objetivo. E agora faz enorme esforço para colocar a segunda em cima, a caixa gira e balança de um lado a outro e acaba ficando sobre a outra, mas com o lado menor no sentido vertical e com a parte aberta presa em um dos cantos. Sutton sobe nelas e, imediatamente destrói a construção, jogando tudo no chão. Muito cansado, fica deitado em um canto da sala, dali olhando as 2 caixas e o objetivo. Somente depois de passado um tempo razoável, ele retoma o trabalho, coloca uma caixa no sentido vertical e tenta alcançar o objetivo, desce, pega a segunda e finalmente, com muito cuidado, consegue colocá-la no sentido vertical sobre a primeira. Mas as 2 não estão exatamente uma sobre a outra. Por isso, cada vez que ele tenta subir, as caixas começam a desabar. Somente depois de uma longa tentativa, durante a qual o animal nitidamente age quase cegamente, deixando o sucesso ou o fracasso por conta de movimentos aleatórios, consegue colocar a caixa de cima em posição mais segura, finalmente atingindo o objetivo. Depois dessa tentativa, Sutton passou a usar sempre e imediatamente a segunda caixa, e, acima de tudo, sem hesitar quanto ao lugar em que deveria colocá-la. Comentários. Para Kohler, esses estudos e outros similares proporcionavam evidências do insight, a espontânea e aparente apreensão ou compreensão das relações. Sutton finalmente obteve o insight do problema depois de várias tentativas, assimilando as relações entre as caixas e a banana pendurada sobre a sua cabeça. A palavra em alemão que Kohler usou para descrever esse fenômeno foi Einsicht, traduzida para o inglês como insight ou compreensão.
Não tem nenhum condicionamento acontecendo, ele escreveu. Ao contrário, depois de um determinado ponto, o animal entende o que está ocorrendo, e então, o comportamento resultante é, logicamente, perfeito. Apud Ley, 1990, p. 182. Em outro exemplo de descoberta simultânea e independente, o psicólogo americano de animais Robert Yerkes encontrou evidências, em experiências com orangotangos, para sustentar o conceito de insight, e a denominou aprendizagem ideacional. Insight, compreensão ou percepção imediata. Na década de 1930, Ivan Pavlov repetiu algumas das pesquisas de Kohler em que o macaco precisava colocar uma caixa sobre a outra para alcançar a comida suspensa no teto. Constatou que os animais levavam diversos meses para resolver o problema. Questionou a hipótese de Kohler de que os macacos obtinham o insight da situação e chamou de caótico o comportamento dos animais na solução do problema. Pavlov disse que as respostas por ele obtidas não eram tão diferentes daquelas da aprendizagem por ensaio. A psicóloga da Gestalt 335, capítulo 12, e erro da pesquisa de Thorndike, Windows, 1997. Em 1974, o tratador dos chimpanzés de Kohler, Manuel González y Garcia, descreveu a pesquisa em uma entrevista. Contou diversas histórias sobre os animais, e principalmente de Sultão, que costumava ajudá-lo a alimentar os outros animais. González dava a Sultão cachos de bananas para segurar. Mediante uma ordem, 2 para cada, Sultão caminhava pelo recinto e distribuía 2 bananas para cada um dos demais macacos. Apud Ley, 1990, p. 12-13. Um dia, Sultão viu o tratador pintando uma porta. Quando o homem saiu, o animal pegou o pincel e começou a imitar o comportamento que observara. Em outra ocasião, o filho caçula de Kohler, Klaus, sentou-se em frente da jaula, tentando sem êxito empurrar uma banana entre as grades. Sultão, dentro da gaiola e aparentemente sem fome, girou a banana 90 graus, de modo que a fruta pudesse passar entre as barras, enquanto Kohler dizia a seu filho que Sultão era mais esperto do que ele. Certa vez, Sultão de algum modo encorajou Klaus a subir uma árvore até o topo e o menino se recusava a descer, apesar das ordens severas de seu pai. Quando Klaus finalmente desceu, Kohler o agarrou, abaixou seus sortes, e deu uma surra nele. Logo depois disso, Sultão agarrou Kohler, e abaixou suas calças por trás. Cerca de 70 anos depois, Klaus contou essa história para um entrevistador, com os olhos brilhando de prazer. Kohler acreditava que o insight e as habilidades para resolver problemas demonstrados pelos chimpanzés eram diferentes da aprendizagem por ensaio e erro descrita por Thorndike. Kohler criticava o trabalho de Thorndike, alegando que as condições experimentais eram artificiais e que permitiam a demonstração apenas de comportamentos aleatórios dos animais. E afirmou que os gatos das caixas problema de Thorndike não exploravam todo o mecanismo que os libertava, todos os elementos pertencentes a toda a situação, e, assim apresentavam apenas respostas de ensaio e erro. Do mesmo modo, um animal dentro do labirinto não pode ver todo o padrão ou o formato, mas apenas o corredor que encontra. Portanto, os animais não têm muita opção a não ser arriscar um caminho por vez. Na visão da Gestalt, o organismo deve estar apto a perceber as relações entre as várias partes do problema antes que a aprendizagem por insight ocorra. Esses estudos a respeito do insight sustentavam o conceito global ou molar dos psicólogos da Gestalt em relação ao comportamento, ao contrário da visão atomística e molecular promovida pelos behavioristas. A pesquisa também reforça a ideia da Gestalt de que a aprendizagem envolve a reorganização ou reestruturação do ambiente psicológico do indivíduo.
336 História da Psicologia Moderna, ou Pensamento Humano Produtivo, o livro de Wertheimer a respeito do pensamento produtivo, Wertheimer, 1945, publicado após a sua morte. Apresentou os princípios da Gestalt sobre a aprendizagem aplicados ao pensamento criativo humano. Sua proposta afirmava que o pensamento forma-se como um todo. O aprendiz assim considera a situação, e o professor deve apresentá-la igualmente. É possível notar as diferenças entre esse método e o do ensaio e erro, em que a solução do problema, em certo sentido, fica oculta, e o aprendiz pode cometer erros antes de alcançar a resposta correta. Os casos apresentados no livro de Wertheimer vão de processos de pensamento infantil na solução de problemas de geometria até processos cognitivos complexos, como o do físico Albert Einstein na elaboração da teoria da relatividade. Em diversas faixas etárias e vários níveis de dificuldade, Wertheimer constatou evidências para sustentar a ideia de que o problema como um todo deve dominar as partes. Acreditava que os detalhes de um problema devessem ser considerados apenas em relação à situação inteira. Ademais, a solução do problema deve seguir do todo para as partes, e não o contrário. Em um ambiente de sala de aula, por exemplo, se o professor organizar ou arrumar os elementos dos exercícios, como as palavras ou os números, em uma unidade com sentido, os alunos obterão mais facilmente o insight e assimilarão os problemas e as soluções. Wertheimer mostrou que, uma vez compreendido, o princípio básico de uma solução pode ser transferido ou aplicado em outras situações. Ele desafiou as práticas educativas tradicionais, como a repetição mecânica de estruturas e a aprendizagem dirigida, derivadas da abordagem associacionista. Considerava a repetição pouco produtiva e citava como prova a incapacidade de um aluno resolver a variação de um problema quando a solução for adquirida por outro método e não assimilada por um insight. Concordava, no entanto, que nomes e datas deviam ser aprendidos por memorização, por meio de associação reforçada por repetição. Desse modo, admitia ser a repetição útil em alguns casos, mas insistia em que esse método produzia um desempenho mecânico e não a compreensão ou um pensamento produtivo ou criativo. Isomorfismo. Satisfeitos por estabelecerem que os seres humanos percebem unidades organizadas e não conjuntos de elementos sensoriais, os psicólogos da Gestalt mudaram o enfoque para os mecanismos cerebrais envolvidos na percepção. Tentaram desenvolver uma teoria sobre correlatos neurológicos subjacentes das gestaltes percebidas. Descreviam o córtex cerebral como um sistema dinâmico, em que os elementos ativos interagem em um determinado momento. Essa ideia contradiz o conceito de semelhança entre o homem e a máquina, que compara a atividade neural a uma central telefônica, conectando mecanicamente as ligações sensoriais recebidas de acordo com os princípios da associação. Nessa visão associacionista, o cérebro opera de forma passiva e é incapaz de organizar ou modificar ativamente os elementos sensoriais recebidos. Essa última teoria também implica a correspondência direta entre a percepção e o seu equivalente neurológico. Com base na sua pesquisa sobre o movimento aparente, Wertheimer sugeriu que a atividade cerebral é um processo integral de configuração. Como o movimento aparente e real são percebidos de forma idêntica, os respectivos processos corticais também devem ser similares, ou seja, devem ocorrer processos cerebrais correspondentes. Em outras palavras, deve haver uma correspondência entre a experiência consciente ou psicológica e a cerebral subjacente, responsável pelo fenômeno PHI. Essa ideia é denominada isomorfismo, princípio já aceito na biologia e na química. Os psicólogos da Gestalt compararam a percepção com um mapa, no sentido de ser idêntica, iso na forma ou formato, morfo, ao que representa, sem ser uma cópia literal.
No entanto, a percepção não é um guia confiável para perceber o mundo real. A Psicologia da Gestalt 337, capítulo 12, Isomorfismo, doutrina que afirma existir uma correspondência entre a experiência psicológica ou consciente e a experiência cerebral latente. Kohler aprofundou a posição de Wertheimer no trabalho Static and Stationary Physical Gestalts, 1920, em que afirmou comportarem-se os processos corticais de modo semelhante aos campos de força. Sugeriu que, tal como o comportamento de um campo de força eletromagnética em volta de um ímã, os campos de atividade neurais são estabelecidos por processos eletromecânicos do cérebro em resposta aos impulsos sensoriais. A expansão da psicologia da Gestalt, em meados da década de 1920, o movimento da Gestalt era uma escola de pensamento coerente, dominante e poderosa na Alemanha. Centralizado no Psychological Institute da University of Berlin, o movimento atraía muitos alunos de diversos países. O instituto estava instalado em uma das alas do antigo Palácio Imperial e orgulhava-se de possuir um dos maiores laboratórios do mundo, equipado para investigar diversas questões psicológicas do ponto de vista da Gestalt. A revista Psychological Research era muito lida e respeitada. Depois de os nazistas assumirem o poder na Alemanha, em 1933, suas ações repressivas contra intelectuais e judeus forçaram muitos pesquisadores, inclusive os fundadores da psicologia da Gestalt, a deixarem o país. O núcleo da Gestalt se transferiu para os Estados Unidos, disseminando-se por meio de contatos pessoais, bem como pelas publicações dos trabalhos. Mesmo antes da fundação formal da escola, muitos psicólogos americanos haviam estudado com seus futuros líderes, absorvendo suas ideias. Herbert Langfeld, da Princeton University, conheceu Kafka em Berlim e enviou seu aluno S. Tolman à Alemanha, o qual serviu como sujeito de pesquisa no programa de Kafka. Robert Ogden, da Cornell University, também conheceu Kafka. O pesquisador da personalidade, Gordon Allport, da Harvard University, passou um ano na Alemanha e declarou ter ficado muito impressionado com a qualidade da pesquisa experimental da Gestalt. Alguns livros de Kafka e de Kohler foram traduzidos do alemão para o inglês, e resenhas foram publicadas nas revistas americanas de psicologia. Uma série de artigos escritos pelo psicólogo americano Harry Elson e publicados na American Journal of Psychology também ajudou a divulgar a teoria da Gestalt nos Estados Unidos. Elson, 1925-1926. Kafka e Kohler estiveram nesse país para dar aulas e conferências em universidades. Kafka deu 30 palestras em 3 anos e, em 1929, Kohler foi um dos conferencistas a apresentar as diretrizes básicas do 9 Graus Congresso Internacional de Psicologia, na Yale. 338 História da Psicologia Moderna, University. O outro palestrante foi Ivan Pavlov, que foi cuspido por um dos chimpanzés de Robert Yerkes. Assim, a psicologia da Gestalt vinha chamando a atenção nos Estados Unidos, porém, por diversas razões, a sua aceitação como escola de pensamento foi lenta. Primeiro, porque o behaviorismo estava no auge da popularidade. Segundo, porque havia uma barreira linguística, isto é, as principais publicações da Gestalt eram em alemão, e a necessidade de tradução atrasava a divulgação completa e precisa daquela visão. Terceiro, como já mencionamos, porque muitos psicólogos pensavam equivocadamente que a Gestalt dedicava-se apenas à percepção. Quarto, porque os fundadores Wertheimer, Kafka e Kohler instalaram-se em faculdades pequenas nos Estados Unidos, que não ofereciam programas de pós-graduação, portanto era difícil atraírem discípulos para transmitir suas ideias. Quinto, e o mais importante,
porque a psicologia americana havia avançado muito além das ideias de Wundt e Titchener, às quais os psicólogos da Gestalt estavam se opondo. O behaviorismo já era o segundo estágio da oposição americana. Consequentemente, a psicologia americana, muito mais do que a Allen, já superara a posição elementarista de Wundt. Os psicólogos americanos acreditavam que os psicólogos da Gestalt estavam lutando contra um inimigo que já haviam derrotado. Os psicólogos da Gestalt chegaram aos Estados Unidos protestando contra algo que não fazia mais sentido. Esse cenário era arriscado para a sobrevivência da escola da Gestalt. Temos testemunhado por toda a história que o movimento revolucionário depende de uma oposição para sobreviver, algo para combater, se deseja promover suas ideias com êxito. Todavia, quando os psicólogos da Gestalt chegaram aos Estados Unidos, encontraram pouca oposição. A batalha contra o behaviorismo, quando os psicólogos da Gestalt perceberam quais eram as tendências na psicologia americana, imediatamente estudaram um novo alvo. Se não havia sentido em protestar contra a psicologia wundtiana, que já desaparecera da psicologia americana, então podiam atacar as qualidades reducionistas típicas da escola de pensamento behaviorista. Assim, os psicólogos da Gestalt alegavam que o behaviorismo, do mesmo modo que a psicologia de Wundt, também se dedicava a abstrações artificiais. Para eles, não fazia muita diferença se a análise era feita com base na redução introspectiva em elementos mentais ou na redução objetiva em unidades condicionadas de estímulo-resposta, o Atson. O resultado era o mesmo, uma abordagem molecular em vez de molar. Os psicólogos da Gestalt também contestavam o fato de os behavioristas não aceitarem a validade da introspecção e descartarem qualquer reconhecimento da consciência. Koffka acusava de insensato o desenvolvimento de uma psicologia sem o conceito de consciência, como faziam os behavioristas, porque significava que a psicologia era pouco mais do que uma coleção de pesquisas com animais. As batalhas entre psicólogos da Gestalt e behavioristas começaram a inflar emocional e pessoalmente. Uma ocasião, quando Clark U. S. Tolman, Wolfgang Kohler e vários psicólogos saíram para beber algumas cervejas depois de um encontro científico na Filadélfia, em 1941. Kohler disse a U que ouvira falar que ele teria usado uma expressão insultante durante as suas aulas, aqueles malditos gestaltistas. U ficou embaraçado e disse esperar que as divergências científicas não se transformassem em agressões pessoais. Kohler respondeu que ele estava ávido por discutir mais assuntos de forma lógica e científica, mas, quando as pessoas tentam transformar o homem em uma espécie de máquina caça, níqueis, então ele se vê obrigado a brigar. Deu um murro sobre a mesa fazendo um barulho bem alto para deixar bem clara a sua opinião. Apo de Ansel e Rassotti, 1984, p. 23. A psicologia da Gestalt na Alemanha nazista. Embora os fundadores da escola de pensamento da psicologia da Gestalt tivessem fugido da Alemanha na época da guerra, alguns de seus discípulos permaneceram no país durante o período nazista, que terminou com os alemes derrotados pelos aliados, em 1945. Esses adeptos da Gestalt continuaram a conduzir pesquisas, concentrando-se nos estudos da visão e da percepção de profundidade. O Instituto Psicológico de Kohler continuou a funcionar na University of Berlin, embora, assim como todas as universidades alens daquela época, ela não se caracterizasse mais pela liberdade acadêmica nem pela receptividade às pesquisas. Um americano, em visita ao instituto em 1936, comentou sobre a absoluta aridez do clima intelectual desse ex-baluarte da escola da Gestalt, Apo de ASH, 1995, p. 340.
As atividades de pesquisa da maioria dos psicólogos alemães durante a Segunda Guerra Mundial foram direcionadas ao esforço de guerra, principalmente na avaliação do pessoal militar. A pesquisa prática e aplicada teve precedência sobre a ciência pura e a construção teórica. Capítulo 12. A Psicologia da Gestalt. 339, a Teoria de Campo, Kurt Lewin, 1890, 1947, a psicologia da Gestalt refletia a tendência científica, do final do século XIX, do estudo com base nas relações de campo e não no modelo atomístico e elementarista. A teoria de campo surgiu dentro da psicologia como um conceito equivalente ao dos campos de força da física. Na psicologia atual, o termo teoria de campo geralmente refere-se às ideias de Kurt Lewin. O trabalho de Lewin segue a orientação gestáltica, mas ultrapassa os limites da posição ortodoxa da Gestalt, para incluir as necessidades humanas, a personalidade e as influências sociais no comportamento. Teoria de campo, sistema de Lewin que aplica o conceito de campos de força para explicar o comportamento de um indivíduo com base no seu campo de influências sociais. A biografia de Lewin. Kurt Lewin nasceu em Mogilno, a Alemanha, e estudou nas universidades de Friburgo, Munique e Berlim. Recebeu o PhD em Psicologia de Karl Stumpf, na University of Berlin, em 1914, onde também estudou matemática e física. Durante a Primeira Guerra Mundial, serviu no exército alemão e foi ferido em combate, recebendo a Medalha da Cruz de Ferro, da Alemanha. Retornou à University of Berlin e dedicou-se à pesquisa da Gestalt a respeito da associação e motivação com tanto entusiasmo que várias vezes foi considerado colega dos três fundadores da Gestalt. Apresentou uma versão da teoria de campo aos psicólogos americanos no Congresso Internacional de Psicologia, realizado em 1929, na Yale. 340 História da Psicologia Moderna. Desse modo, Lewin já era conhecido nos Estados Unidos quando chegou a Stanford, em 1932, como professor visitante. No ano seguinte, decidiu deixar a Alemanha por causa da ameaça nazista. Escreveu a Kohler, dizendo: "Agora acredito que não há outra alternativa para mim a não ser emigrar, mesmo que a minha vida seja despedaçada." Apo de Benjamin, 1993, p. 158, 160. Passou 2 anos na Cornell University e, em seguida, seguiu para a University of Iowa. Sua pesquisa a respeito da psicologia social infantil rendeu-lhe um convite para desenvolver um novo Research Center for Group Dynamics, Centro de Pesquisa para a Dinâmica de Grupo, no Massachusetts Institute of Technology. Embora tenha falecido poucos anos após aceitar essa posição, seu programa foi tão eficaz que o centro de pesquisa, agora localizado na University of Michigan, permanece ativo até hoje. O espaço vital. Por toda a carreira de 30 anos, Lewin dedicou-se à área amplamente definida da motivação humana, descrevendo o comportamento humano no total contexto social e físico. Lewin, 1936-1939. Seu conceito geral de psicologia era prático, concentrado nas questões sociais que afetam a nossa vida pessoal e profissional. Buscava humanizar as fábricas da época, de modo que o trabalho se tornasse mais uma fonte de satisfação pessoal do que apenas uma forma de ganhar a vida. O conhecimento a respeito da teoria de campo da física fez com que ele imaginasse que as atividades psicológicas de um indivíduo também ocorrem em uma espécie de campo psicológico, chamado espaço vital, que compreende todos os acontecimentos do passado, do presente e do futuro que nos afetam. Do ponto de vista psicológico, cada um desses fatos determina algum tipo de comportamento em uma situação específica. Dessa forma, o espaço vital consiste na necessidade de as pessoas interagirem com o ambiente,
psicológico. O espaço vital exibe diversos graus de desenvolvimento em função da quantidade e do tipo de experiência acumulados. Como o bebê tem pouca experiência, possui poucas regiões diferenciadas no seu espaço vital. Um adulto extremamente culto e sofisticado é dotado de um espaço vital complexo e bem diferenciado, exibindo grande variedade de experiências. Lewin tentou criar um modelo matemático para representar esse conceito teórico de processos psicológicos. Em virtude do interesse em um único indivíduo, um único caso, e não em grupos nem no desempenho médio, a análise estatística não tinha muito valor para esse fim. Ele escolheu a topologia, uma forma de geometria, para criar um diagrama do espaço vital, mostrando os objetivos possíveis de uma pessoa e os caminhos que conduziam a essas metas em qualquer momento determinado. No mapa topológico, usado para criar o diagrama de todas as formas de comportamento e de fenômenos psicológicos, Lewin usava setas, vetores para representar a direção do movimento do indivíduo em busca da meta. Acrescentou a noção de peso a essas opções, valências para referir-se ao valor positivo ou negativo dos objetos, dentro do espaço vital. Os objetos atraentes ou que satisfizessem as necessidades humanas recebiam valência posi. A mãe e a IRM de Lewin morreram nos campos de concentração nazistas. Enquanto os ameaçadores recebiam valência negativa. Esses diagramas chegaram a ser chamados de psicologia do quadro negro. No exemplo simples apresentado na figura 12.2, uma criança deseja ir ao cinema, mas está proibida pelos pais. A elipse representa o espaço vital, C representa a criança. A seta é o vetor indicando que C está motivada a atingir o objetivo de ir ao cinema, portanto tem valor positivo. A linha vertical é a barreira estabelecida pelos pais, que impedem C de atingir a meta, logo, tem valência negativa. A Psicologia da Gestalt 341, capítulo 12, Cinema, figura 12.2 um exemplo simplificado do espaço vital. A motivação e o efeito de Zeigarnik. Lewin propôs a existência de um estado baico de balanço ou equilíbrio entre o indivíduo e o ambiente. Qualquer perturbação desse equilíbrio provoca uma tensão que, por sua vez, conduz a alguma ação em um esforço de aliviar a tensão e restabelecer o equilíbrio. Assim, para explicar a motivação humana, Lewin acreditava que o comportamento envolve um círculo de estados de tensão ou estados de necessidade seguidos de atividade e alívio. Em 1927, Bloom e Zeigarnik realizou um experimento, sob a supervisão de Lewin, para testar essa proposição. Os indivíduos recebiam uma série de tarefas e lhes era permitido terminar algumas, mas eles eram interrompidos antes de completarem outras. Lewin fez algumas previsões. Um sistema de tensão será criado quando o indivíduo receber uma tarefa para realizar 2. Quando a tarefa for concluída, a tensão desaparecerá. 3. Se a tarefa não for concluída, a persistência da tensão resultará na maior probabilidade de o indivíduo lembrar-se da tarefa. Os resultados de Zeigarnik confirmaram as previsões. As pessoas lembravam-se das tarefas não concluídas com mais facilidade do que das completadas. Desde então, esse efeito passou a se chamar efeito de Zeigarnik. 342 História da psicologia moderna, efeito de Zeigarnik, tendência de se lembrar mais facilmente das tarefas não completadas do que das completadas. Vação de um garçom do café situado do outro lado da rua do Psychological Institute em Berlim. Uma tarde, ao reunir-se com alguns alunos da pós-graduação no café, a inspiração para essa pesquisa de Lewin a respeito da motivação surgiu da sua observação. Alguém comentou estar surpreso com a habilidade aparente do garçom em lembrar-se do pedido de cada um sem anotar nada.
Algum tempo depois de pagar a conta, Lewin chamou o garçom e perguntou-lhe o que eles haviam consumido. O garçom, indignado, respondeu que não se lembrava mais. ASH, 1995, p. 271. Uma vez paga a conta, a tarefa do garçom havia terminado e atenção, desaparecido. Ele não precisava mais se lembrar do que cada um tinha pedido. A psicologia social, o interesse de Lewin na psicologia social começou na década de 1930. Seus esforços pioneiros na área foram suficientes para justificar a sua importância na história da psicologia. Sua extraordinária realização na psicologia social foi a criação da dinâmica de grupo, aplicação dos conceitos psicológicos aos comportamentos individual e coletivo. Assim como o indivíduo e o seu ambiente formam um campo psicológico, o grupo e o seu ambiente formam o campo social. Os comportamentos sociais ocorrem em entidades sociais coexistentes, tais como subgrupos, membros de grupo, barreiras e canais de comunicação, e delas resultam. O comportamento coletivo em algum determinado momento é uma função da situação de todo o campo. Lewin conduziu pesquisa sobre o comportamento em várias situações sociais. Uma experiência que se tornou clássica reunia tipos de liderança autoritários, democráticos e neutros dentro de um grupo de garotos. Lewin, Lippitt e White, 1939. Os resultados mostraram que os garotos do grupo autoritário tornavam-se bem agressivos. Os do grupo democrático eram gentis uns com os outros e completavam mais tarefas que os dos demais grupos. A pesquisa de Lewin deu início a novas áreas da pesquisa social e impulsionou o crescimento da psicologia social. Além disso, ele enfatizou a pesquisa da ação social, ou estudo de problemas sociais relevantes visando a introdução de mudanças. Refletindo a preocupação pessoal com as questões raciais, conduziu estudos em comunidades acerca da moradia integrada, da igualdade de oportunidade profissional e do desenvolvimento e da prevenção da discriminação na infância. Seu trabalho transformou essas questões polêmicas em estudos de pesquisa controlados, aplicando o rigor do método experimental sem a artificialidade do laboratório acadêmico. Lewin promoveu o treinamento da sensibilidade dos educadores e dos empresários, para reduzir o conflito entre grupos e desenvolver o potencial individual. Os grupos de treinamento da sensibilidade, grupos T, foram precursores dos famosos grupos de encontros das décadas de 1960 e 1970. Em geral, os programas experimentais e as descobertas das pesquisas de Lewin são mais aceitos pelos psicólogos do que muitos dos seus conceitos teóricos. Sua influência na psicologia infantil e social foi bastante considerável, e muitos dos seus conceitos e técnicas são usados na personalidade e na motivação. As críticas à psicologia da Gestalt, capítulo 12, a psicologia da Gestalt 343, os críticos da escola de pensamento da psicologia da Gestalt alegavam que a organização dos processos perceptuais, como no fenômeno PHI, não era tratada como um problema científico a ser investigado, mas como um fenômeno cuja existência era simplesmente aceita. Era como se fosse uma negação da existência do problema. Além disso, os psicólogos experimentais acusavam de vaga a posição da Gestalt e afirmavam que os conceitos básicos não eram definidos como rigor suficiente para possuírem algum significado científico. Os psicólogos da Gestalt rebatiam essas acusações, afirmando que, em uma ciência jovem, as tentativas de explicação e definição podem estar incompletas, o que não significa que sejam vagas. Outros psicólogos alegavam que os proponentes da Gestalt estavam ocupados demais com a teoria, em detrimento da pesquisa e dos dados empíricos.
Embora a escola da Gestalt assumisse a orientação teórica, também enfatizou a experimentação e produziu considerável quantidade de pesquisa. Ligada a essa visão existe a afirmação de que o trabalho experimental da Gestalt era inferior à pesquisa da psicologia behaviorista porque lhe faltavam controles adequados, e dados não quantificáveis não eram passíveis de análise estatística. Os psicólogos da Gestalt sustentavam que grande parte da sua pesquisa era propositadamente menos quantitativa do que as outras escolas consideravam necessário, já que, nesse sistema, os resultados qualitativos tinham precedência. A maioria das pesquisas da Gestalt tem caráter exploratório, investigando os problemas psicológicos em um modelo diferente. A noção de Kohler acerca do insight também foi questionada. As tentativas de reproduzir a experiência dos chimpanzés e as duas varas proporcionaram pouca comprovação sobre o papel do insight na aprendizagem. Esses últimos estudos sugeririam que a solução do problema não ocorre de repente e pode depender da aprendizagem ou da experiência anterior. Veja, por exemplo, Windows e Lamal, 1985. Ademais, alguns psicólogos consideravam que os psicólogos da Gestalt adotavam hipóteses fisiológicas pobremente definidas. Os pesquisadores da Gestalt reconheciam a teorização da área apenas como uma tentativa, mas acreditavam que as especulações eram aliadas válidas para o sistema. As contribuições da psicologia da Gestalt. O movimento da Gestalt deixou uma permanente marca na psicologia e influenciou o trabalho a respeito da percepção, da aprendizagem, do pensamento, da personalidade, da psicologia social e da motivação. Ao contrário do seu maior rival na época, o behaviorismo, a psicologia da Gestalt manteve uma identidade separada. Seus maiores princípios não foram absorvidos pelo principal pensamento psicológico. Ela continuou a promover o 344, História da Psicologia Moderna, interesse na experiência consciente como um problema legítimo para a psicologia durante os anos em que o behaviorismo dominava. O enfoque da Gestalt na experiência consciente era diferente da abordagem de Titchener, pois se concentrava em uma versão moderna da fenomenologia. Os adeptos contemporâneos da posição da Gestalt acreditam realmente na ocorrência da experiência consciente, sendo ela, portanto, um objeto de estudo legítimo. Eles reconhecem, no entanto, não ser possível investigá-la com a mesma precisão e objetividade do estudo do comportamento manifesto. A abordagem fenomenológica da psicologia tem maior aceitação entre os psicólogos europeus do que entre os americanos, mas sua influência pode ser percebida no movimento da psicologia humanista americana. Veja no capítulo 14. Muitos aspectos da psicologia cognitiva contemporânea também devem sua origem à psicologia da Gestalt. Temas para discussão. 1. Explique as diferenças entre a revolta da Gestalt e a dos behavioristas contra a psicologia junguiana. 2. O que os psicólogos da Gestalt queriam dizer com as expressões "o todo é diferente, da soma de suas partes e há mais na percepção do que os olhos veem". 3. Se você visse um livro sobre a mesa e dissesse, "estou vendo um livro sobre a mesa", que erro estaria cometendo de acordo com Titchener? 4. Descreva os antecedentes históricos da psicologia da Gestalt. 5. Como o Zeitgeist em física mudou no final do século XIX. Como essa mudança influenciou a psicologia da Gestalt. 6. O que é o fenômeno PHI? Como ele é produzido? Por que a psicologia junguiana não conseguia explicá-lo? 7. Porque algumas pessoas, erroneamente, acreditavam que a psicologia da Gestalt dedicava-se somente à percepção. 8. Descreva alguns princípios da organização perceptual. 9. De que forma os estudos da constância perceptual sustentam o ponto de vista da Gestalt. 10.
Porque a palavra Gestalt provocou problemas para o movimento 11. Dê um exemplo da pesquisa de Kohler sobre insight na ilha de Tenerife. 12. Como a aprendizagem pelo insight difere da aprendizagem por tentativa e erro descrita por Thorndike ao pensamento criativo dos humanos subjacentes. Estados Unidos 13. De que maneira o Wertheimer aplicou os princípios de aprendizagem da Gestalt 14. Como o isomorfismo relaciona a percepção aos equivalentes neurológicos 15. Quais os fatores que impediram a aceitação da psicologia da Gestalt nos 16. Eu desliguei agora. O iPad ali lendo sozinho, eu falei, oxi. Até o telefone. Eu peguei pausa. Você pegou pausa? Eu peguei a plana. Que fatores são usados nas críticas contra a psicologia da Gestalt 17? Quais os argumentos usados pela psicologia da Gestalt para criticar o behaviorismo 18? Descreva a teoria de campo de Lewin e explique a influência da física na formulação dessa teoria 19. De que modo a teoria de campo lida com a motivação e com a psicologia social 20. De que maneira a psicologia da Gestalt afetou a psicologia como um todo? Capítulo 12. A psicologia da Gestalt 345. Sugestões de leitura. Arnhem, Rua Wolfgang Kohler and Gestalt Theory. History of Psychology. N1, p. 21 a 26, 1998. Tradução em inglês da introdução de Kohler do livro sobre as Gestalts físicas, que também ilustra o processo pelo qual ele desenvolvia e avaliava as suas ideias. ASH, MG Gestalt Psychology in German Culture, 1890, 1967, Holism and the Quest for Objectivity, Cambridge, England, Cambridge University Press, 1995. Descreve o desenvolvimento e a recepção da psicologia da Gestalt na Alemanha e detalha o zeitgeist social e intelectual no qual ela surgiu. Apresenta ricas histórias das vidas dos principais proponentes do movimento da Gestalt. Eusson, HD Psychology of Gestalt. American Journal of Psychology, N36. P 342 a 370, 494 a 526, N 37, P 25 a 62, 189 a 223, 1925, 1926. A série de artigos que introduziu a visão da psicologia da Gestalt aos psicólogos americanos Psychological Institute da Repressão Nazista Taut Psychology, Enli, M.O.H. Inst de Nazis, Wolfgang Kohler, American Psychologist, N33, P 939 a 944, 1978. Descreve os últimos anos de Kohler em Berlim e a luta para salvar o Kafka's Principles After 50 Years. Journal of the History of the Behavioral Sciences, N23, P 14 a 21, 1987. Analisa o impacto do livro de Kafka, Principles of Gs. King, D.B. Wertheimer, M. Max Wertheimer and Gestalt Theory, Brunswick, N.J., Transaction Publishers, 2005. Michael Wertheimer desenvolveu cuidadosamente a biografia de seu pai, entrelaçando-a com o desenvolvimento da escola de pensamento da psicologia da Gestalt. Kohler, W. Gestalt Psychology Today. American Psychologist, N14, P 727 a 734. Descreve as diferenças entre a psicologia da Gestalt e a psicologia behaviorista predominante. Sokal, MMD Gestalt Psychologist and Behaviorist America.
American Historical Review, N89, p.241.263, 1984. Descreve a disseminação do movimento da psicologia da